Hoje nós vamos aqui estar fazendo mais um dia aqui de análise do euro-dólar, né, no diário. Quero explicar um pouquinho aqui para vocês o movimento do preço, a ação do preço, price action, e dizer como que a gente pode estar trabalhando o price action, né, aqui no gráfico, aqui no mercado e no euro-dólar. Antes de nós começarmos a falar um pouco do preço, entender essa dinâmica, o movimento do mercado, a tendência do mercado, antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero agradecer a galera aí que tem me acompanhado, tem seguido aí as minhas análises, meus conselhos, essa visão do mercado, né, que tem me acompanhado aí nas redes sociais, no Face, temos trocado umas ideias e tem sido muito produtiva e tem aperfeiçoado muita estratégia, muito setup de muitas pessoas. Então eu quero agradecer essa galera aí que me incentiva cada vez mais a participar do mercado e também trazendo sempre um vídeo, sempre uma análise e me aprofundar em algum assunto específico. Então muito obrigado, galera. Isso aí faz parte mesmo do nosso trabalho e é nesse sentido que eu vou buscando cada vez mais me aperfeiçoar em estudos e completando aí cada vez mais essas análises aí que vamos estar fazendo juntos aí toda semana e em qualquer momento que vocês estiverem precisando. Então eu quero agradecer, muito obrigado. Então vamos lá, né? Vamos seguir aqui no mercado, explicar um pouco aqui do euro-dólar e complementando esse price action aí, a ação do preço, nós podemos também estar terminando aí com a análise do euro-dólar aí para essa semana de junho agora, entre o dia 15 e o dia 19, né? Vamos ver como é que o mercado fechou na sexta-feira passada e possivelmente o que pode ser, o mercado pode mostrar para nós, como que o mercado pode se comportar. Então tá, galera, vamos lá. Eu quero começar primeiro falando aqui com vocês sobre essa tendência muito forte, né, do euro-dólar, começando a fazer essa análise. Já em alguns vídeos já tenho gravado isso, já tenho falado sobre isso, essa tendência muito forte aqui de tendência aqui do euro-dólar. Inclusive o preço está respeitando, né? Recentemente o preço respeitou essa tendência de baixa aqui, praticamente com um padrão de candlestick, aqui praticamente uma estrela cadente, né? Meio que nessa zona de interesse do preço e não conseguindo ainda, essa semana não conseguindo romper nem esse triângulo de baixa, né, respeitando o triângulo de baixa ainda, o preço respeitando o triângulo de baixa, respeitando essa zona de interesse nossa aqui de resistência, né? Então, mais ou menos isso que o mercado mostrou para nós que o preço está fazendo, que na verdade essa estrela cadente não deixa de ser a ação do preço, o movimento do preço. O que o preço está buscando, onde é que o preço quer chegar, o que o preço quer fazer. Claro, dentro das especulações entre compradores, vendedores e profissionais do mercado, né? Com certeza. Então tá. Visto isso, essa tendência, essa linha de tendência muito forte, né? Quero dizer para vocês aqui como é que se comportou o preço, né? Nessa tendência de baixa no final do ano de 2014, dezembro, né? Nessa tendência de baixa. Gosto muito de falar e de interpretar um pouco das análises de Elliott, né? Pode ser dessa forma, que ele trabalha com certeza. Ele sempre completa a sua teoria com a teoria de causa e a teoria dos fractais. No caso dos fractais, não vou entrar muito no detalhe e assunto, mas os fractais, muitas vezes, eles repetem os padrões, mas em escalas diferentes. E nós podemos ver um pouco dos fractais. Fractais é a dinâmica do mercado, o sistema do mercado. Como é que funciona o mercado. Ele funciona, se a gente for perceber mesmo e analisar dessa forma, estudar bastante, se aprofundar bastante nisso, a gente vai ver que realmente é isso. Sempre ele busca uma tendência, sempre ele busca, até mesmo quando ele consolida, ou até mesmo quando ele lateraliza, ele busca uma tendência, sempre nessas ondas, nesses fractais.
né? No caso, a teoria do caos, para quem não sabe, a teoria do caos são os grupos puxando o preço para cima e puxando o preço para baixo, acabando causando um verdadeiro caos na direção do preço. Então, o que o Elliott quis mesmo indicar e ensinar para nós foi o movimento do mercado, o preço, o price action. É por isso, galera, que eu fiz aqui uma breve apresentação, tá aqui no gráfico aqui mostrando para vocês como é que foi o comportamento do mercado semana passada. O preço iniciou aqui em 1,1090, só para vocês poderem entender o que é preço, como é que comporta, como é que movimenta. É isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, terminando a nossa análise aí e iniciando essa semana do mercado. Então, a máxima do preço foi 1,1380, essa foi a máxima do preço da semana passada. A mínima do preço da semana passada foi 1,1150. Então, olha só, que interessante. O preço começou com 10,90, a máxima foi 1,1380 e a mínima foi 1,1150. A diferença entre a mínima e a máxima, galera, foi 2.900 pontos. Isso foi o movimento do mercado na semana. Foi 290 pips. Com certeza eu esperava que essa semana tivesse um movimento, a intensidade muito mais forte no preço. Tivesse uma máxima, de repente, maior ou uma mínima, de repente, menor, fazendo com que o mercado se movimentasse muito mais, com uma quantidade muito maior de pontos ou de pips, né? Mas, na verdade, não. Se movimentou aí nessas ondas, nessa teoria dos fractais, no movimento, na dinâmica do preço do mercado, em relação a todos aqueles participantes, seja profissionais, especuladores, grandes, pequenos, o mercado se movimentou nessa condição, 2.900.290 pontos. Esperava com certeza uma movimentação maior, mas foi só 2.900 pontos. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos que entender e compreender como que funciona, da questão do preço, da questão do movimento, da tendência, do teste das zonas, né, que eu gosto muito de trabalhar. Mas a ideia é essa que eu quero passar para vocês, do preço. Nós temos que entender mais o preço, nós temos que observar mais o preço e não ficar muito ligado tanto em indicadores aí, de repente tem gráfico, tem pessoas aí que usam aí de repente 5 ou 6 indicadores aí dentro de um gráfico e aí às vezes acabam não entendendo, se confundindo e não sabendo o que o preço está fazendo. Não precisa ser tão complexo, a gente às vezes tem que ser um pouco simples também e básico para a gente poder entender um pouco mais o movimento e a tendência do mercado. Claro, temos que fazer tudo isso com muito cuidado e muito critério. Então, isso foi a ideia que eu quis mostrar um pouco do preço para vocês, esperando que pudesse ter atingido um impulso mais forte e um movimento mais forte, mas foi isso que aconteceu na semana passada. Então, nós vamos ter uma ideia do que pode acontecer nessa semana dentro aqui do que eu vou estar explicando para vocês. Como eu havia falado, deixa eu apagar aqui já como que vocês já viram, né? Deixa eu apagar aqui para a gente ficar com o gráfico mais limpo, né? Para vocês estarem entendendo como é que é mais ou menos a minha ideia, juntando tudo isso aqui que eu estou falando. Então, a gente estava aqui na tendência de baixa, né? Está respeitando o preço, está respeitando, mas aqui um pouco antes, no fim do ano 2014, dezembro, o preço vinha na tendência de baixa. Por que vinha na tendência de baixa? Olha só, ele vinha na tendência de baixa, muitas das vezes, o preço, como eu falei para vocês na teoria de caos, uns puxando para cima, outros puxando para baixo. Isso em ondas fractais, né? Em escalas semelhantes, aqui o preço, mas em escalas diferentes. Então, de repente, ele vinha numa tendência continuada do preço aqui de baixo, né? De repente vinha aqui, fazendo isso aqui. Esse movimento mais ou menos que eu estou fazendo para vocês aqui, ó. De repente ele seguia uma tendência, de repente ele continuava o preço aqui consolidado, de repente seguia uma tendência, e assim o mercado ia fazendo, até chegar numa acumulação aqui, numa consolidação do preço, que já vou explicar para vocês. Mas sabendo que o preço está respeitando a linha de tendência de baixo, e aí a gente poderia, nessa mesma linha de tendência de baixo, sabendo que o mercado está mostrando essa ideia aqui para nós, de baixa, né? A gente podia estar fazendo aqui, trabalhando os rompimentos aqui das ondas, né? Ó, rompimento das ondas aqui, ó. A gente podia estar trabalhando o rompimento dessas ondas, sendo que o preço respeitando aqui as médias, a média mais rápida e a média mais lenta. O preço sempre respeitando a média mais rápida e a média mais lenta dentro da dinâmica do preço. O preço rompendo e aí no rompimento uma entrada. O preço tentando uma disputa para cima para baixo, e aí no rompimento uma entrada, o preço tentando para cima para baixo, nessa grande revolução e nessa grande disputa aí,
que é desse verdadeiro caos, o preço fazendo o rompimento e você entrando. Beleza, respeitando as médias, respeitando a linha de tendência de baixo, e é isso que o preço estava mostrando, poderíamos identificar aqui no gráfico do euro-dólar. Então, beleza, chegou aqui um período, galera, que a gente foi vendo que ele foi numa tendência de baixo muito forte, respeitando, rompendo, e aí respeitando, rompendo, aqui, né, rompendo alguns pontos aqui, já falei para vocês, já mostrei para vocês a dinâmica aqui da teoria dos fractais, como é que o preço estava se comportando. De repente, o que acontece? O preço vem, passa um tempo aqui muito forte, de alguns meses, aqui nesse retângulo de baixa, galera. O retângulo de baixa é um padrão gráfico, tá? É um padrão gráfico em que eles ficam paralelamente se tocando entre o suporte, entre resistência e suporte. Resistência, suporte, resistência, suporte, até encontrar um rompimento aqui do preço, ou podendo ser de continuação, ou podendo ser de reversão. Poderia acontecer isso, mas aqui no caso foi de continuação do preço, já que, voltando a falar, já que o mercado estava numa tendência forte aí no diário de baixa. Nada mais é do que a gente já poderia esperar isso, né? O rompimento da mínima aqui do movimento, ó, a gente fazer também uma outra entrada. E o preço continuou fazendo aquele movimento que eu falei para vocês, respeitando a média sempre, respeitando a média sempre, mas sempre na tendência de baixa aqui nos rompimentos aqui. Então, beleza, visto esse padrão, esse retângulo de baixa, o que acontece? A gente continuando vendo e observando o mercado e o preço, que essa é a nossa visão, é a nossa ideia, a ideia que eu quero passar para vocês, fazendo algumas junções de padrões, né, gráficos, de padrões de candlestick, de repente, usando aí junto com confluência de algum indicador que eu vou já mostrar para vocês. Beleza, feito isso já, dentro dessa dinâmica do preço, o mercado de repente, depois desse retângulo de baixa que acabamos de ver, o mercado de repente mostra para nós um padrão gráfico. Outro padrão gráfico agora, no caso aqui, um W, galera. No caso aqui um W. No caso um W. Aqui, significando reversão do preço. O que isso interessa para nós? Interessa para nós que vinha numa linha de tendência de baixo muito forte, fazendo todo esse movimento que eu já mostrei para vocês. E o preço poderia, depois do W, o preço poderia fazer uma reversão e poderia romper aí essa zona de resistência interessante para nós e romper de repente essa linha de tendência de baixo aqui. Mas não foi o que aconteceu, nós vamos ver agora. Mas como que eu poderia estar identificando esse W? Vou falar para vocês. De reversão do preço. Vou mostrar para vocês. Olha só que interessante. Esse padrão gráfico, esse W, ele é formado por um fundo duplo, tá aqui, ó, fundo duplo, e um topo, tá, galera? E um topo. E onde é que eu posso ver a confirmação exata desse W? No diário, com certeza, a precisão vai ser maior, né, galera? Os padrões no diário, no semanal e no mensal, os padrões vão ter uma precisão muito maior do que nos tempos menores. Beleza. Olha só o RSI, um indicador que eu gosto sempre de utilizar, eu uso bastante. Olha só o RSI. O fundo mais baixo do W, o RSI acompanhou. Olha só a divergência. Já no segundo fundo do W, o RSI não acompanhou, mostrando para nós a divergência muito forte. Isso é preço. Isso é preço. Não precisei de muito, vocês estão vendo aqui. Isso é preço. Mostrando aí o W, a reversão da tendência do preço, de mudança do preço, de direção, do movimento do mercado. E o W confirmando para nós, junto com esse indicador aqui, que é o RSI, mostrando aqui a divergência bem bonita e bem bacana. Beleza, galera. Então aqui, aconteceu o W, poxa, já conseguimos identificar, fizemos algumas confluências. Tem um detalhe do W. No rompimento do W, né, muitas aí, os mais conservadores, fazem a sua entrada. Como é que é a entrada? Eles medem aqui a última perna do W, mede aqui a última perna do W, a largura dessa perna, e aí fazem uma entrada no rompimento da base do W, e aí fazem uma entrada medindo a largura da última perna do W. Então, no caso, ele fez a entrada aqui, e a saída é mais ou menos aqui 80% aqui dessa régua, dessa medição que acabamos de fazer. E foi o que aconteceu, o mercado fez justamente isso. Ele foi com precisão, né? Essa medição que fizemos do W foi com precisão.
Beleza, o conservador faz isso, entra no rompimento do W. Foi o que aconteceu. Deu para tirar alguns pips aqui, né? O rompimento aqui do W, esse neckline aqui, né, galera? Deu para fazer a entrada e ganhar alguns pips aí. Queira ou não, foram... Deixa eu fazer aqui mais ou menos, aqui um pip acima mais ou menos, que geralmente eu faço a minha entrada, é a confirmação da entrada. Foram 407 pips, foi 4.079 pontos, né, galera? Então, deu para fazer bastante ponto aí, o pips. Deu para ganhar bastante dólares. Beleza. Mas o que acontece? O arrojado, ele já identificaria aqui no caso, que é isso que eu quero falar para vocês, um padrão de candlestick interessante, no momento interessante do preço, do movimento. Um padrão de reversão do preço, que no caso está indicando para nós aqui um martelo, galera. Um martelo bonito aqui. Por que eu posso ter certeza do martelo? Dentro desse padrão gráfico que é o W, olha só. Vou traçar para vocês de novo. Dentro desse padrão gráfico que é o W. Por quê? Porque ele está fazendo a rejeição do preço, a reversão do preço numa linha de suporte muito forte do preço, que foi tocada no passado, que foi 10474. Então o que acontece? Muitos dos profissionais, dos mais agressivos e mais arrojados, eles já sabendo da divergência do RSI mostrando para nós, do padrão gráfico que é o W, e desse pin bar aqui, que no caso faz parte da ação do preço, price action, desse martelo, significa rejeição do preço, ele já entraria um pip acima aqui desse pin bar aqui, já fazia uma entrada aqui, no rompimento ele já fazia entrada, e não aqui na base como muitos outros fariam a sua entrada, né? Ele já entraria aqui e já pegaria mais pontos ou pips aí em relação àqueles conservadores. Beleza, galera? Essa é a ação do preço, o movimento do preço. Preço é isso mesmo. A price action é isso, é os pin bars, que é os padrões de rejeição, que no caso seria o martelo invertido, estrela cadente e homem enforcado, ou para quem outros gostam de chamar homem pendurado. E foi o que aconteceu, com esses padrões aqui mostrando para nós. O que acontece? Muitos deles entraram aqui, ou aqui, um pip acima, ou aqui no rompimento da área. Ganharam esses pips aqui. Agora, interessante, galera, outro ponto importante, zona interessante e importante do preço, 1,1480, né, que é a zona de resistência. O que acontece? Bem na zona de resistência, o preço não conseguiu romper, certo? Não conseguiu romper. Na verdade, a gente esperava que acontecesse esse rompimento, mas não conseguiu romper. Aí ele chegou num outro ponto importante aqui, um homem pendurado. Olha só que interessante, um homem enforcado. Por que é precisão? Por que eu estou falando com toda certeza? Porque esse homem enforcado acontece num momento importante do preço e resistência muito forte, que o preço já foi testado no passado, já falei sobre isso. Um homem enforcado, olha só que bonito de homem enforcado aqui mostrando para nós o gráfico. O que acontece? O homem enforcado também é um padrão de rejeição, um pin bar, aí de rejeição da tendência do preço. O preço, o que é reversão da tendência? A tendência vem de alta agora, depois desse pin bar aqui, o preço fez uma queda, uma tendência forte de baixa. Você faria também, novamente, uma entrada com um rompimento, um pip abaixo da mínima aqui do preço. Ó, um pip abaixo da mínima do preço. Fazer essa entrada por confirmação dessa resistência forte e por confirmação desse pin bar muito forte também. E aí fazer a sua entrada e aí ganharia alguns pips. O mercado nessa tendência de baixa, o mercado continuou fazendo aquelas ondas que eu já falei para vocês. Aqui, ó. Muito interessante que o preço fica fazendo, essa é a nossa diversão e essa é a nossa ideia do movimento do preço. No rompimento aqui já poderia fazer mais outra entrada para quem gosta de fazer mais de uma operação, daqueles scalps, né, buscando tempos menores. Então aqui já daria para a gente fazer aí mais ou menos 3 ou 4 entradas. Mas para quem gosta de trabalhar em tempos maiores, seria uma entrada, já buscaremos aí mais ou menos, deixa eu ver aqui, um pip abaixo aqui mais ou menos, buscaremos aí, ó, queira ou não, buscaremos 4.281 pontos, 428 pips, então já seria muito. Então percebe aqui a dinâmica do mercado, o que o mercado está fazendo? Está fazendo isso aqui. O que acontece, galera? Olha só, outro ponto interessante que o preço vem fazendo, vem mostrando para nós claramente, sem muito indicador, sem um gráfico aí todo enfeitado, de confirmações, de muitas confluências e tudo mais, a gente só olhando o preço, price action, verificando padrões de candlestick, padrões gráficos, figura, a gente consegue identificar o preço. Às vezes você pode usar uma média também, uma média de repente aí de 8 que eu uso, uma média de 22, ou seja lá qual for a média que você estiver usando, mas sabendo que tem que ser sempre uma mais rápida e uma mais lenta, é assim que a gente vai trabalhando, né?
Então aqui a gente ganhou aqui na base, mostrando um pin-bar aqui, ganhamos aqui na base, mostrando outro pin-bar, uma linha de uma zona interessante do preço. Agora outra zona interessante do preço aqui agora também, 1,0850, que no passado ele foi suporte, aliás, no passado ele foi resistência, agora ele é suporte. Por que que também eu posso identificar um outro padrão interessante aqui para nós de vermos, galera? Olha só, um outro martelo. Já identificamos um martelo, um homem enforcado e outro martelo agora. Num ponto importante do preço, do movimento, da ação do preço, né? Dessa zona de suporte de interesse nossa, que como eu já falei para vocês, no passado ela foi resistência, agora ela é suporte. Né? O que acontece? A mesma forma, galera, o mesmo pensamento, a mesma ideia do preço. Depois de uma rejeição, qual é a tendência? Tendência de baixo, depois de uma rejeição, tendência de alta. Muito simples, é isso aí. Essa é a ação do preço, não tem muito o que dizer. Você poderia entrar um pip acima da máxima, como eu já venho fazendo, já venho explicando para vocês. Queira ou não aqui, ó, de novo, galera, de novo, somente na ação do preço aqui. Entrando um pip acima seria aí 4.079 pontos, 407 pips. Olha só que interessante. Beleza, ao término, já mostrando um tempo mais próximo nosso aqui, que é isso que eu quero mostrar para vocês, depois dessa ideia de preço, depois dessa ideia da dinâmica, depois dessa ideia do movimento, da ação, de tudo mais, tanto dos compradores como dos vendedores, nós podemos identificar a linha de tendência de baixo, já vou traçar para vocês, o preço tem respeitado, né? O preço, aí aqui agora, atualmente, agora, semana passada agora, mais próximo agora nossa, dessa semana que já começa agora, o mercado começa no domingo às 19 horas, o que acontece? Posso identificar nessa tendência, né, não rompendo essa tendência de baixo, eu posso identificar aqui uma estrela cadente, como eu já falei para vocês, ó, uma estrela cadente, já podendo identificar para vocês. Estrela cadente é outra reversão do preço, mas olha que interessante, nós ganhamos aqui na alta, olha só que interessante, galera, o preço, ganhamos na alta, ganhamos na baixa, ganhamos na alta. Vamos ganhar na baixa? Possivelmente. Vamos ganhar na baixa agora novamente. Nessa semana agora que se inicia. Por quê? Por causa dessa estrela cadente. O preço não conseguiu romper a linha de tendência de baixo muito forte. O preço não conseguiu romper nessa semana novamente. O preço não conseguiu romper a resistência muito forte, 1,1480. E possivelmente o preço agora pode estar aí numa tendência de baixa. É isso que nós vamos fazendo, galera. Essa é a dinâmica, essa é a ideia, essa é a ação do preço. E só que aqui foi muito forte, né? Aqui foi muito bom aqui, porque o preço foi buscando fundo com a estrela, com o martelo, o preço foi buscando a confluência do topo com o homem enforcado, o homem pendurado, o preço foi buscando uma outra zona do preço aqui de reversão, de rejeição, de novo de martelo, e aí que agora o preço de novo veio tentar romper o triângulo de baixo, não conseguiu, e aí confirmou nosso pin-bar, o padrão de rejeição. Já vimos aqui que aconteceu isso mesmo. Nesse próximo candle aqui, galera, vou tirar aqui, traçar aqui para vocês, para ficar mais limpo o gráfico. Aqui o padrão, né? Como eu falei para vocês, padrão de candlestick, aqui, bem aqui. O próximo candle aqui foi um candle já mostrando para nós o movimento do mercado, o que o mercado poderia estar fazendo, uma força muito forte vendedora. Aqui nesse outro candle também, aqui, galera, ó, no caso os touros tentaram empurrar o preço, mas ainda os ursos ainda predominando aqui. Por quê? Por causa da confluência aqui da confirmação do pin-bar e do triângulo de baixo que o preço não conseguiu romper. Beleza. Então qual é a ideia? Qual é a ideia agora para essa semana? Então, eu consegui identificar, para vocês poderem fechar aqui a nossa ideia, poder fechar o movimento do preço, Price Action, eu consegui identificar aqui fundos mais altos e topos mais baixos. No caso aqui, mostrando para nós aqui um triângulo simétrico, outro padrão gráfico. O que é esse triângulo simétrico? É os preços altos diminuindo e os preços baixos aumentando. O que significa isso? Topos mais baixos e fundos mais altos. O que isso acontece? O que quer dizer para nós agora o que o preço está fazendo? Olha só o que o preço está fazendo. Diante dos pin-bars, das confirmações, tudo que a gente está vendo. O preço está fazendo isso aqui, galera. Eu acredito que essa semana, apesar dessa estrela cadente muito forte mostrando para nós a reversão da tendência, que vinha de alta, agora de baixa, o preço possa vir ou não, né, até aqui num suporte importante para nós, o preço 1,1000. Sempre trabalho com preço, Price Action, é isso mesmo. De confluência, de confirmação de padrão e de padrões de candlestick. Os padrões de rejeição que eu já falei para vocês.
Então o que acontece? O preço pode chegar até aqui, ou o preço pode chegar nessa outra linha de suporte que eu tracei de 1,0850. Então nós temos que ficar atento. Porém, galera, se o preço não romper essa zona aqui interessante para nós do preço de suporte, não conseguir romper de 1,1000, o preço pode voltar, de repente com uma confirmação, uma outra confirmação de um padrão de candlestick ou não, mas agora com uma intensidade cada vez mais fraca da ação do preço, como já vem acontecendo, cada vez mais fraca da ação do preço. Isso aqui que é triângulo simétrico, buscando uma fuga, onde compradores e vendedores estão cada vez mais fracos, onde está tendo uma disputa cada vez mais fraca, buscando um empate praticamente entre comprador e vendedor, entre touros e ursos. Mas o que isso acontece? Isso é muito bom, principalmente no diário, esse triângulo simétrico. Por quê? Depois que o preço conseguir buscar uma fuga, ou seja, um rompimento, ou ele vai para cima, galera, mas vai vir com tudo mesmo, com impulsão muito forte, de repente até rompendo nossa resistência já, que está sendo forte de identificação minha aqui, de 1,1480, e aí conseguindo ganhar bastante pip ou pontos, ou ele pode vir para baixo, buscando romper os dois suportes que eu estou traçando aqui para vocês. Então essa é a ideia. Nós temos que esperar e ver o que o preço vai estar fazendo aí nos tempos maiores. Mas lembrando que já vai dar para a gente poder ter uma ideia mais ou menos da dimensão e do movimento, da dinâmica do mercado, que ele trabalha aí com ondas, e aí buscando uma tendência, e muitas das vezes essas ondas, esses fractais, eles não têm uma direção, e é isso que os compradores e vendedores buscam depois de consolidação do preço, depois de lateralização do preço. E é isso que está acontecendo agora exatamente nesse triângulo simétrico. Ele terminou mais ou menos aqui, não conseguindo romper o triângulo simétrico, o preço mostrando a reversão da tendência, por causa desse padrão de rejeição, e aí nós temos um alvo aqui mais ou menos aqui, podendo ser, se respeitar esse triângulo simétrico, o preço pode atingir aqui mais ou menos 1,1000. E depois o preço pode, dependendo aí, essa semana ou não, o preço pode ficar aqui. Mas, como eu disse para vocês, pode a qualquer momento, essa é a nossa ideia, que nós temos que estar prestando muita atenção, que pode ser que sim, pode ser que não. Nós temos que estar entendendo a dinâmica e o que o preço vai estar fazendo ao longo dessa semana. Eu estou aqui com o mercado parado e esperando o início do mercado domingo, e eu possivelmente uma segunda-feira que possa ser com mais força. O rompimento aqui da máxima ao rompimento aqui da mínima, essa é a ideia. Mas já podemos trabalhar aqui mais ou menos por conta desse candle, último candle aqui do movimento do mercado, identificando, mostrando para nós uma força muito forte do touro, mas os ursos ainda predominando por conta dessa penúltima vela aqui de força vendedora e dessa estrela cadente. E aí o alvo seria, galera, como eu disse para vocês mais ou menos aqui, se romper poderia chegar até mais ou menos o fundo. O preço chegaria aqui no fundo dessa mínima aqui do preço, dessa zona de suporte aqui, que seria 1,0850. Aqui mais ou menos seria, se a gente for traçar aqui, seria mais ou menos, se você for acompanhar o mercado, e você entraria, dependendo do próximo candle agora que abrisse, você poderia entrar um pip abaixo da mínima aqui, e aí buscar esse nosso alvo, que aqui no caso daria 1.413 pontos, 141 pips, ou buscar o segundo alvo, que seria 2.867 pontos ou 286 pips. Então essa é a nossa ideia, galera. Beleza? Essa é a nossa ideia e essa é a dinâmica do preço do mercado. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí a ação do preço, movimento, dinâmica, tudo isso que eu tentei expor aqui para vocês, junto com a análise, possivelmente já dando abertura do mercado da semana seguinte, agora, possivelmente, com certeza agora, do domingo agora, às 19 horas, né? Então vamos ficar muito atentos. E com certeza começando o mercado muito mais forte, porque o domingo é um pouco mais fraco. Geralmente eu não aconselho vocês entrarem, mas eu aconselho observarem o mercado, justamente isso que eu estou mostrando para vocês, e na segunda-feira tirar nossas conclusões do que pode estar fazendo, né? Então nós ganhamos na alta, ganhamos na baixa, ganhamos na alta, agora vamos esperar que possamos ganhar aqui, fechando esse triângulo simétrico e fechando a dinâmica do mercado do preço, aqui em fractais, topo, fundo, suporte e resistência, e de tendência de alta, além de tendência de baixa, então usando tudo isso em confluência, e foi isso que o nosso grande mestre, o Elliott Wave, tentou identificar, tentou mostrar essa dinâmica, essa movimentação do preço, sempre em alguns momentos, como eu falei para vocês, consolidando,
ou lateralizando e aí buscando uma tendência, seja de compra ou seja de venda. Essa foi a ideia e é nisso que nós temos que se aprofundar e buscar trabalhar. Beleza, galera? Muito obrigado, que todo mundo busque aí com outras análises, setups e estratégias definidas, entender e ganhar alguns pontos ou pips ou dólares aí iniciando essa semana do mercado. Que a minha dica venha valer para você fechar sua conclusão, terminar sua conclusão e começar com sucesso o mercado aí dessa semana que segue. Beleza? Muito obrigado, galera. Valeu e até a próxima.